quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto extremamente importante que é sobre o surgimento da democracia. Modelo esse que quase todos os países, pelo menos do mundo ocidental, seguem, como modelo de política, modelo de fazer política. A democracia ela surge lá na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Vamos entender o porquê que ela surge, como ela surge e como era essa democracia e o que nós podemos fazer de comparação com os dias atuais. Então é o seguinte, gente. A democracia, muita gente, quando fala de Atenas, associa diretamente à democracia. Mas a democracia, assim como quase todos os direitos que nós temos ao longo da história, ou fomos ganhando, conquistando, na verdade, ao longo da história, foi preciso muita luta. A democracia também. A democracia para surgir, para as pessoas começarem a ter direitos políticos lá na Atenas, na Grécia Antiga, foi necessário muita luta também. Atenas, quando surgiu, era uma monarquia, ou seja, tinha um rei, monarquia, governo de um. Né? Aí, após algum tempo, aqueles grandes proprietários de terra vão criar uma aristocracia dentro da cidade de Atenas. O que é isso? A aristocracia é um governo de poucos, o governo dos nobres. Na verdade, uma oligarquia significa governo de poucos e aristocracia significa governo de nobres, ou seja, só daquelas famílias poderosas. No caso, o bem mais valioso daquele período era a terra. Pátridas ou bem-nascidos, que eram grandes proprietários das melhores terras, vão dominar o cenário político por um longo tempo dentro da cidade de Atenas. Isso gerou muita revolta, porque só eles tinham direitos políticos, apenas eles. Eles decidiam tudo por todos, sempre ao seu próprio favor. E vamos lembrar os eupátridas, eles decidiam tudo a seu favor e, para piorar, as leis eram orais, ou seja, eles podiam manipular facilmente. Eles que escolhiam as leis e essas leis facilmente eram manipuladas, porque eram orais. Devido a muita luta que começa a acontecer, muita revolta, as pessoas se revoltando dentro de Atenas, alguns legisladores tentam melhorar a situação. O primeiro dele também é um eupátrida, tá, gente? Lembrando que esses legisladores, eles são eupátridas, só quem podia participar da política eram eupátridas, só quem ocupava cargos públicos eram eupátridas. Bom, então nesse momento é que um desses eupátridas, um legislador chamado Drácon, ele vai estabelecer pela primeira vez as leis escritas em Atenas. Isso no ano de 621 a.C. Tá? Por que isso foi importante? Como eu disse para você, a partir de agora as leis se tornam um documento, fica registrado. Você não pode mudar ela de uma hora para outra. A lei oral você pode manipular facilmente. Não tem como a pessoa conferir. Ela não está escrita. A partir do momento que você escreve, fica muito mais fácil das pessoas conferirem. Então, isso foi um avanço já. As leis draconianas, severas e escritas. Depois veio outro legislador, porque não adiantou nada, Digamos assim, melhorou, porque as leis agora são escritas, mas a condição social das pessoas continuava as mesmas, e as mesmas pessoas que continuavam dominando o cenário político, os eupátridas. Aí vem outro legislador chamado Solon, que no ano de 594 a.C., além das leis escritas agora, ele vai acabar com a escravidão por dívida. Os eupátridas tinham muitos escravos, pessoas que acabavam devendo para eles e acabavam se tornando escravos. E ele vai acabar com isso, além de estabelecer o que hoje nós conhecemos como plutocracia, que é o que? A participação política censitária. Ainda vai ser uma minoria que vai participar da política em Atenas, os mais privilegiados. Porém, já vai aumentar o número de pessoas. Por quê? Porque agora não vai depender mais do nascimento da sua família, Porque antes, na aristocracia, era você nasceu na família nobre, você nasceu ali na família dos eupátridas, você participa. Agora não, se você tem uma quantia em dinheiro X, estabelecido, você pode participar também da política. Já aumenta, mas ainda não resolve a situação. Então Atenas entrou num período de mais luta, ainda mais revoltas, abrindo espaço para uma tirania. O que é isso? Quando alguém toma o poder ilegalmente. Então abriu espaço para os tiranos, porque virou um caos. Tá? Um desses tiranos eu gostaria de destacar. Tá? Um homem chamado Clístenes.
Clístenes, quando toma o poder lá em 507 a.C., ele estabelece uma nova forma de governo, que vai ficar conhecido como democracia, demos, povo, cracia, governo, ou seja, governo do povo. Tá? Ou seja, surge um governo, uma forma de governar, uma forma de fazer política agora, onde o povo vai ter voz, onde o povo vai participar da política e do debate. Né? A premissa básica da democracia é o debate, tá? A discussão de ideias. Só que aqui tem um porém. Tá? A democracia que surge em Atenas naquele momento é uma democracia de fato que surge com a ideia de que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Tudo bem. Só que todos vão ser cidadãos lá em Atenas? Não. Cerca de 10% da população apenas. Quem vai ser considerado cidadão? Homem acima de 21 anos, nascido em Atenas, de pais atenienses, tá? Ou seja, mulheres, estrangeiros, escravos, todos esses ficarão de fora da participação política. Apenas homens atenienses e livres vão poder participar, e maiores de 21 anos. Tá? Então, é importante que a ideia já de todos são iguais perante a lei surge aqui. Porém, nem todos vão ser considerados cidadãos. Então, muito cuidado. Tá? Mas já foi um grande avanço, porque todos os cidadãos terão isonomia, ou seja, terão os mesmos direitos e deveres. Tá? Ou seja, independentemente da minha condição social, se eu fosse homem, acima dos 21 anos, livre e nascido em Atenas, de pais atenienses, eu teria o mesmo direito que um eupátrida, né, que um dono de grandes terras. Eu iria para o debate, eu participaria das assembleias, eu teria direito a voto. Tá? Então surge essa forma de governo que tira o poder daquele líder sagrado, daquele líder religioso, né? Tira o poder do divino e coloca o poder nas pessoas. Né? Então, através da discussão das pessoas é que vão surgir as leis a partir de agora. As pessoas vão debater. A ideia de assembleia vai ser muito importante. A famosa a praça pública, onde aconteciam os debates, né? Na cidade-estado, na polis grega. Só que a democracia, como eu disse, ela é bem diferente. Hoje, por exemplo, todo mundo que vive dentro do Brasil tem o direito ao voto a partir dos 16 anos. Todo mundo é cidadão, tá? Lá não, como eu disse, né? Mulher não era, né? Estrangeiro não era, escravo não era, tá? Então surge essa ideia e lá a democracia que surge é uma democracia direta. Ou seja, eu, como cidadão, não escolho ninguém, não vou numa urna, não coloco um papelzinho, não escolho alguém para me representar. Eu ia para o próprio debate. Hoje nós vivemos em uma democracia indireta, onde eu não vou para Brasília para debater. Eu escolho alguém para me representar. Tá? Então lá a democracia era direta, hoje as democracias são indiretas. Então isso é importante estabelecer esse diálogo. Lembrando que lá também você pressupunha, né, para existir a democracia, o famoso ócio produtivo. Então aqueles homens que iam debater, né, os cidadãos, eles tinham que ter escravos, eles tinham que ter tempo livre, eles não podiam perder tempo trabalhando, fazendo tarefas, porque eles tinham que ter tempo de raciocinar, debater, tá? Então a escravidão fazia parte daquela democracia. Então olha quantas diferenças podemos estabelecer. Tudo bem? Lembrando que também a democracia, naquele momento, se referia somente à polis, à cidade-estado. Então, o ateniense, ele se importa só com Atenas. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em democracia no Brasil, nós opinamos não só sobre o nosso estado, mas sobre o âmbito nacional. Nós escolhemos o presidente, por exemplo, né, da república, e por aí vai. Então, essas são as diferenças principais, mas a primeira ideia de democracia surge lá com um homem chamado Clístenes. Depois, o auge da democracia ateniense vem com outro homem chamado Péricles, né, que foi governante, também lá de Atenas. Tudo bem, gente? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Se gostou, deixa o like que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.